Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária aqui na SBT e também no Facebook. Os preços ao consumidor subiram em dezembro mais de 7%, o maior aumento dos últimos 40 anos. A produção e o reabastecimento parece estar a estabilizar, mas a Reserva Federal deverá fazer 3 aumentos das taxas de juro a partir de março. Os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram solidamente em dezembro, com o aumento anual da inflação sendo o maior em quase 4 décadas, o que pode reforçar as expectativas de que o Federal Reserve começará a aumentar as taxas de juros já em março. A economia está a passar por uma inflação elevada, à medida que a pandemia da Covid-19 atrapalha as cadeias de abastecimentos. O elevado custo de vida está a pesar no índice de aprovação do presidente Joe Biden, facto que está a pôr em polvorosa a administração norte-americana. Entretanto, o governo informou que a taxa de desemprego caiu para o mínimo de 22 meses a 3,9% em dezembro, sugerindo que o mercado de trabalho está a nível máximo de emprego ou muito próximo dele. Atualmente, os mercados monetários pacificam cerca de 85% das hipóteses de um aumento das taxas de juro em março, com 3 aumentos previstos de 0,25% a partir de março até ao final do ano. Os aumentos de salários também estão a contribuir para pressionar o Fed a aumentar as taxas de juro. Entretanto, há sinais de que as redes de abastecimentos de produtos estão a mostrar que os fabricantes melhoraram a produção e as entregas foram mais atempadas. Os fornecedores durante o mês de dezembro fizeram um melhor trabalho, mas a variante Omicron pode vir a atrasar o processo. O primeiro trimestre deve ter um pico de inflação com preços de energia mais baixos e um declínio na inflação de alimentos e automóveis, permitindo o aumento mais lento nos preços no resto do ano, disse David Kelly, estratega-chefe global da JP Morgan, de Nova York. Os aumentos de preços vistos pelos consumidores a partir dos últimos 3 meses de 2021 contribuíram largamente para o aumento da inflação, que pode chegar aos 10%, a maior taxa registada nos Estados Unidos nos últimos 40 a 50 anos. Numa altura em que a pandemia continua a apertar, a subida de preços é motivo de preocupação em todo o mundo e aqui nos Estados Unidos. Todos nós, como o Luís acabou de referir, sentimos na pele este aumento de preços que não equivale também ao aumento dos salários, o que nos traz à memória situações passadas e que nos faz olhar para o resto de 2022 com muita apreensão. Entretanto, na semana passada foram reportados pela Organização Mundial de Saúde mais de 15 milhões de novos casos de Covid-19 em todo o mundo. A organização justifica o enorme pico de infecções com a circulação da variante Omicron do SARS-CoV-2, mais contagiosa e que está a substituir rapidamente a antecessora Delta em quase todos os países. Aqui em New Jersey, Phil Murphy estendeu o mandato de emergência de saúde pública, mas o governador insistiu que isso não traz novas restrições, mandatos, novas medidas ou certificados de vacinação, qualquer tipo de bloqueios ou outras limitações, como as observadas no início da pandemia. O governador Phil Murphy anunciou ontem a extensão do mandato de emergência de saúde pública em New Jersey para manter medidas para conter a propagação do coronavírus, incluindo a exigência de máscaras nas escolas antes que elas expirassem, o que teria acontecido ao fim do dia de ontem. O governador referiu que o tsunami Omicron está a atingir todo o estado, já que dezenas de milhares de novos casos são relatados diariamente
e as hospitalizações estão a atingir níveis nunca vistos desde a onda inicial. O restabelecimento de uma emergência de saúde permitirá que Murphy mantenha as medidas atuais em vigor, incluindo mandato para que professores e profissionais de saúde sejam vacinados ou enfrentem testes regularmente, e uma exigência de que os hospitais continuem a informar regularmente o Estado sobre informações pertinentes ao Covid-19. Também garante que outras medidas implementadas para tentar combater a pandemia possam continuar como estão, apesar de receberem menos atenção do público, como permitir, por exemplo, que farmacêuticos administrem vacinas contra o Covid-19, eliminando a necessidade de exigir receita médica para receber um teste Covid ou, em determinados cenários, e a administração de pessoal e distribuição de recursos. Murphy insistiu que isso não traz novas restrições, mandatos, certificados de vacinação, bloqueios ou qualquer outra limitação, mas advertiu que o vírus continua sendo uma ameaça significativa para o estado de New Jersey e devem ser usados todos os recursos disponíveis para combater a onda causada pela variante Omicron. Esta notícia surge depois de que os legisladores de New Jersey terem rejeitado o pedido de Murphy de uma extensão de 90 dias dos seus poderes pandémicos restantes. O governador democrata apelou à legislatura estadual, controlada pelos próprios democratas, para a mudança, mas os principais legisladores decidiram na semana passada que deixariam expirar todos os poderes, mesmo que o Estado esteja no meio de outra grande onda da pandemia. Entretanto, hoje foram contabilizados aqui em New Jersey mais de 19.500 casos, 103 residentes do Estado perderam a vida devido a esta pandemia. Lembro também que as crianças deverão voltar ao ensino presencial a partir de segunda-feira, esperando-se grande desenvolvimento nos dias de amanhã e sexta-feira. Vamos agora à Califórnia, onde se sente também a variante Omicron, numa altura em que a campanha de vacinação para os mais jovens é uma prioridade. Miguel Ávila com todos os pormenores. A taxa de vacinação aqui na Califórnia ultrapassou os 80% entre os residentes com idade superior aos 5 anos. A taxa de vacinação das crianças dos 5 aos 11 aumentou já para 27%. Os outros grupos etários mantêm as suas taxas de vacinação. Quase metade da população já obteve a dose de reforço ou booster. O número de casos positivos tem aumentado significativamente nesta última semana, de 46 casos por cada 100 mil habitantes para 193 por cada 100 mil, na sua grande maioria não vacinados. Entre os não vacinados, os casos positivos são de 422 por cada 100 mil habitantes. A taxa de testes positivos aumentou de 2% em princípio de dezembro para 16% a semana passada e esta semana para 23%. Isto quer dizer que praticamente 1 em cada 4 testes dá diagnóstico positivo. 73% dos casos positivos são indivíduos com idades inferior aos 50 anos. As hospitalizações aumentaram ligeiramente e quase 90% dessas hospitalizações são de não vacinados. A taxa de óbito mantém-se estável em 0,1 por cada 100 mil habitantes, ou seja, 47 mortes todos os dias. 96% dessas mortes são de não vacinados. Das variantes do coronavírus, 8 tiveram já impacto na Califórnia e a Omicron agora ultrapassou a Delta em número de casos positivos. O Departamento de Saúde da Califórnia mantém em vigor o uso obrigatório de máscara em espaços públicos e fechados e locais de trabalho. Esta ordem entrou em vigor a 15 de dezembro e estaria em efeito até ao próximo fim de semana, mas vai continuar mesmo até 15 de fevereiro. Outro assunto aqui na Califórnia é a seca, que ainda não terminou, mas devido às tempestades que têm trazido chuva, especialmente neve, nas últimas semanas, tem ajudado a melhorar a situação. Há apenas um mês, 80% do território do Estado estava em seca extrema e 28% estava considerado em estado de seca excepcional, o mais alto nível de classificação. No espaço de apenas 3 semanas, a percentagem de
do território em seca excepcional diminuiu de 28% para menos de 1% e de seca extrema de 80% para 17%. São bons sinais de semana a semana. Anthony Fauci, o conselheiro da Casa Branca para a pandemia de Covid-19, chamou idiota a um senador republicano quando desafiado por este a revelar as suas declarações fiscais. Roger Marshall, senador republicano eleito pelo Kansas, durante uma audição a Fauci no Congresso, desafiou o mesmo a apresentar a declaração fiscal. De acordo com relatos da audição divulgados pelos mídias norte-americanos, Fauci respondeu com desagrado à inquirição do senador republicano, rejeitando as suspeições de qualquer irregularidade. É extraordinário como você está mal informado, enquanto sussurrava que Marshall era um idiota. A política no seu melhor. Donald Trump chamou de cobardes aos políticos republicanos que afirma se tomaram ou não a vacina de reforço. Trump referia-se hoje ao governador da Flórida, Ron DeSantis, que supostamente foi vacinado com uma dose única da Johnson & Johnson, mas que foge à pergunta se recebeu reforço ou não. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi veiado num comício no estado do Alabama ao defender a vacinação contra a Covid-19. Trump chegou a interromper o seu discurso e defender a liberdade de quem não se quer vacinar após as vaias, mas agora o ex-presidente aproveitou para criticar os políticos que se recusam a dizer se receberam uma injeção de reforço, um grupo que inclui o governador do Partido Republicano da Flórida, Ron DeSantis. Trump disse que recebeu a vacina de reforço, mas aproveitou para, numa entrevista à American News Network, chamar de covardes a quem apenas responde sim ou usa outras palavras para fugir à resposta afirmativa. As recentes declarações de Trump de apoio à vacina contra a Covid-19 levaram alguns dos seus apoiantes a voltarem-se contra ele. DeSantis, um potencial candidato presidencial do Partido Republicano em 2024, está muito menos entusiasmado com a promoção de vacinas. DeSantis supostamente recebeu a vacina Johnson & Johnson, de injeção única, na primavera passada. Em dezembro, durante uma entrevista ao canal Fox News, perguntaram a DeSantis se ele havia recebido um reforço, mas o seu porta-voz disse não estar a par das decisões médicas do governador. DeSantis disse insistentemente que a vacinação deve ser uma escolha pessoal e qualquer pessoa que tenha dúvidas ou preocupações deve consultar um profissional de saúde. Donald Trump parece não estar a gostar destas indecisões de alguns dos seus potenciais seguidores e critica recentemente DeSantis, dizendo que nada tem a ver com a crescente popularidade do governador da Flórida, mas o que é certo é que Trump pensa que ele pode ser um obstáculo aos seus desejos de recandidatura à presidência dos Estados Unidos. Vamos agora a Portugal, onde foram contabilizados 40.945 novos casos de Covid-19 e 20 mortes. O mais recente boletim da Direção-Geral de Saúde dá ainda conta da nova subida no número de internamentos e da taxa de incidência. Nas últimas 24 horas, Portugal registrou mais 40.945 novas infecções e 20 mortes por Covid-19. Os internamentos voltaram a subir, estão neste momento 1.635 doentes hospitalizados, mais 71 em relação a ontem. Nos cuidados intensivos estão 167 doentes, mais 14 do que na terça-feira. O Norte voltou a ser a região com maior número de infecções e soma 15.943 casos e 5 mortos. Segue-se Lisboa e Val do Tejo com 15.293 infectados e 14 vítimas mortais. O Centro registra 4.850 infecções, o Algarve contabiliza 1.241 novos casos e um óbito, e o Alentejo conta com 1.133 casos positivos. Nas regiões autónomas, a Madeira soma 2.046 contágios e os Açores registraram 439 infectados. A incidência de novos casos por 100.000 habitantes aumentou e é agora de 3.615,9 em todo o território nacional e de 3.615,3 no continente. Por outro lado,
O índice de transmissibilidade, ou RT, diminuiu e é de 1,23 tanto no continente como a nível nacional. Segundo as últimas informações da Direção-Geral de Saúde, a dose de reforço já foi integrada nos certificados de vacinação europeus. A validade passa a ser de 9 meses. De acordo com a informação atualizada pela Direção-Geral da Saúde, a partir de 1 de fevereiro passará a haver, na União Europeia, um prazo de validade com a indicação do esquema vacinal primário, 1 de 1 para vacinas de dose única ou para quem recuperou da infecção e 2 de 2 para vacinas de 2 doses. Uma vez que as regras relativas à utilização do certificado de vacinação variam entre países, a DGS recomenda ao viajante, antes de viajar, a verificação das regras de entrada em vigor no país de destino através do portal Reopen e dos sítios web das respectivas autoridades do país. Em Portugal, só são admitidos os certificados de vacinação que atestem o esquema vacinal completo do respectivo titular há pelo menos 14 dias, com as vacinas da Janssen, Pfizer, BioNTech, Moderna ou AstraZeneca. A informação da Direção-Geral da Saúde explica ainda que a dose de reforço administrada, após esquema vacinal primário de 2 doses, é apresentada no certificado como esquema 3 de 3. Após esquema vacinal primário de 1 dose, é apresentada como esquema 2 de 1 e nos recuperados da infecção aparece como esquema 3 de 1. Acrescenta ainda que é possível aceder ao certificado de vacinação com indicação de dose de reforço 14 dias após a data da administração e que durante este período pode ser usado o certificado de vacinação anterior. França, Itália e Turquia vivem dias difíceis devido ao aumento de casos de Omicron. O número de infecções não param de subir em toda a Europa. França tem registrado nas últimas semanas os números mais elevados de sempre desde o início da pandemia de Covid-19. Nas últimas 24 horas foram detectadas 360 mil novas infecções causadas pela variante Omicron. Há 4 mil pessoas em cuidados intensivos a lutar pela vida. Nunca tínhamos visto estes números desde o início da pandemia. É um maremoto e o termo parece-me à altura do número de contaminações, 22 mil pacientes internados por Covid-19 e 3.900 nos cuidados intensivos. Itália registrou também um recorde no número de novos casos, mais de 220 mil em apenas um dia, o dobro do número anunciado pelo governo no dia anterior. Embora a maioria das infecções seja menos grave do que as do passado, as pessoas não vacinadas são as mais vulneráveis. A vacina é a ferramenta que temos na nossa posse e que garante o menor dano à saúde dos infectados pelo vírus. Também garante menos internamentos hospitalares e ainda menos internamentos em cuidados intensivos. E ancora più basse percentuali de hospitalizazione in ambiente intensivo. Um outro país onde as infecções também têm subido é a Turquia. 74 mil pessoas testaram positivo para a Covid-19 em 24 horas, quase 3 vezes mais do que no final de dezembro. O Ministro da Saúde já deixou um alerta para um possível piorar da situação com a presença da variante Omicron, tal como acontece na maior parte da Europa. Tsunami em New Jersey, maremoto em França. A verdade é que esta problemática, aumento de casos, traz à tona imediatamente a situação das vacinas. A Agência Europeia de Medicamentos diz que não é preciso desesperar, mas há que pensar estratégia a longo prazo, de modo a que não seja simplesmente uma repetição vacinal. É preciso equacionar uma estratégia de vacinação a longo prazo que não passa simplesmente pela administração de uma nova dose cada 3 ou 4 meses. A recomendação é da Agência Europeia de Medicamentos, para a qual uma 4ª dose só deve ser para já admitida para os imunodeprimidos e pessoas vulneráveis. Ainda não vimos dados acerca de uma 4ª dose. Gostávamos de ver esses dados antes de fazer uma recomendação e, ao mesmo tempo, estamos preocupados com uma estratégia que implica uma repetição de vacinas num curto espaço de tempo.
A agência sublinha que a Covid-19 ainda mantém um caráter pandémico, mas a rápida propagação provocada pela variante Omicron poderá traduzir-se numa passagem do vírus ao estado endémico a nível mundial. O Instituto de Estatísticas e Avaliação de Saúde prevê que mais de 50% da população europeia estará infectada com a Omicron nas próximas 6 a 8 semanas. Na primeira semana de 2022 foram declarados mais de 7 milhões de novos casos de Covid-19 na Europa e as contaminações mais do que duplicaram nas últimas 2 semanas. A vacinação continua a ser, segundo as autoridades sanitárias, a melhor forma de evitar uma forma grave da doença. Preste atenção a esta notícia. Uma universidade polaca concluiu que a idade, doenças e modo de vida de um portador tem a ver com a gravidade da doença em cada pessoa. A descoberta de um cromossoma pode eleger um melhor tratamento no futuro. De acordo com investigadores polacos, o perfil genético de cada indivíduo tem uma influência significativa na forma como a Covid-19 afeta cada um, independentemente de outros fatores de risco já identificados, como a obesidade, doenças ou mesmo a idade. Investigadores da Universidade Médica de Białystok, na Polónia, identificaram uma variante genética que pode estar na base de uma maior predisposição a desenvolver Covid-19 de forma mais severa, segundo a agência EF. Segundo esta agência noticiosa, a descoberta considerada inovadora pela direção da Universidade de Białystok foi realizada por uma dupla de professores. De acordo com os resultados do estudo, o perfil genético de cada indivíduo tem uma influência significativa na forma como a Covid-19 afeta cada um, independentemente de outros fatores de risco já identificados, como a obesidade, a idade, o tipo de alimentação ou modo de vida. Dados da investigação realizada em colaboração com o Instituto de Doenças Pulmonares e Tuberculose em Varsóvia e também a empresa privada Imagine mostram que a presença da variante genética em questão, que pertence ao cromossoma número 3, pode afetar as hipóteses de um doente infectado morrer de Covid-19, risco que duplica em comparação com os não portadores. A partir da análise a uma amostra de 1.500 pessoas, os investigadores descobriram que 14% das pessoas da Polónia têm este gene, enquanto no resto da Europa a percentagem é de 9%. A dupla acredita que identificar esta variante pode não só evitar mortes, como ajudar a eleger o melhor tratamento e servir para levar a cabo terapêuticas prematuras. Ao longo da semana recebemos várias questões relacionadas com divórcios e encerramos o espaço relacionado com a Covid para começarmos exatamente nesse tema. Temos o prazer de ter connosco o nosso advogado residente, Dr. Nelson Trezo. Muito boa noite para já e feliz ano novo. Dr. Trezo, essas perguntas sobre divórcios realizados nos Estados Unidos, a minha pergunta é muito simples e direta. São esses divórcios legais em Portugal? São válidos se forem revistos e confirmados no Tribunal da Relação, pode ser o de Lisboa, do Porto, de Coimbra, de Évora, ou seja, a sentença que foi decretada nos Estados Unidos tem de ser necessariamente objeto de um processo especial de revisão e confirmação de sentença estrangeira, para que produza os seus efeitos em Portugal. Atenção que há uma grande confusão nos nossos imigrantes, porque pensam que o divórcio é averbado ou transcrito no Consulado-Geral de Portugal. Isso não é verdade. O Consulado só tem competência para transcrever óbitos, transcrever casamentos e nascimentos. Não tem competência para tratar de divórcios. Essa competência é exclusivamente do Tribunal da Relação, que é um tribunal superior que existe em Portugal. Ou seja, entrado esse processo especial de revisão e confirmação de sentença estrangeira, a parte contrária tem direito a opor-se. Normalmente o que acontece é que os requerentes, marido e mulher, os dois juntam-se para tratar dessa revisão. É um processo, se forem os dois juntos a tratar disso, é um processo que demora um mês e meio, no máximo 2 meses. Se for um marido contra a mulher ou vice-versa, a mulher contra o marido, já pode demorar 4 a 6 meses, porque a parte contrária tem de ser citada nos Estados Unidos, ou onde a pessoa estiver, e isso aí é mais demorado.
Portanto, importa dizer o seguinte: divórcios são reconhecidos em Portugal, isso é verdade, mas não são através do consulado. Não é uma mera transcrição que opera esse reconhecimento, essa confirmação, essa revisão. Portanto, as pessoas têm de contratar um advogado, é obrigatória a constituição de um mandatário judicial, portanto, têm de contratar um advogado que, em nome deles, ou em nome dela, ou em nome dele, dependendo dos casos, mete o processo em tribunal. E o que temos vindo a assistir é que muita gente ainda está casada em Portugal, mas já estão divorciados nos Estados Unidos. E depois cria aqui um problema, porque, juridicamente falando, em Portugal são considerados casados, quando na verdade já estão divorciados. Portanto, este é um assunto importante e depois tem implicações nas heranças, tem implicações nas partilhas e por aí fora. Portanto, é preciso ter cuidado em relação a esta matéria. Muitíssimo obrigado, Dr. Teresa, e você em casa, muito cuidado. O Grupo TAP confirmou o encerramento das operações de manutenção e engenharia Brasil no âmbito do plano de reestruturação aprovado pelo Governo com a Comissão Europeia em dezembro. A decisão foi confirmada à Lusa pelo presidente executivo da Companhia Aérea Portuguesa, Christine Ohlmeyer-Widner. Depois de uma análise aprofundada e muitos estudos, a TAP decidiu fechar a manutenção e engenharia no Brasil e encerrar de forma gradual a operação nesse país, afirmou a gestora francesa, anunciando que o passo seguinte é discutir o processo com os trabalhadores, que são a principal prioridade, mas também com os clientes. O pedido formal de extradição do ex-banqueiro João Rendeiro já foi entregue às autoridades sul-africanas. Esse anúncio foi feito hoje pela Procuradoria-Geral da República, numa nota enviada à Comunicação Social. O referido pedido, formulado no prazo de 40 dias previsto no artigo 16 da Convenção Europeia de Extradição, foi instruído em português com toda a documentação relevante e legalmente exigida e acompanhado de tradução. Recorde-se que o prazo inicial para a entrega do pedido terminou a 29 de dezembro, tendo sido prolongado pelo máximo de 40 dias, o que significa que o Ministério Público tinha agora até o dia 20 para enviar a documentação para a África do Sul. E agora vai ver porque é muito importante ter um passaporte português. O ranking do poder de circulação dos passaportes foi divulgado hoje. Coreia do Sul e Alemanha lideram a lista, com o Iraque e o Afeganistão nos últimos lugares. Portugal aparece no honroso 5º lugar. A pandemia agravou as dificuldades e as liberdades de circulação entre países. O passaporte português foi considerado o 5º mais poderoso do mundo para viajar em 2022. A avaliação foi feita pela consultora Helen Partners, focada em cidadania global e residência, que divulgou hoje o primeiro relatório do ano. Desde 2006 que o Helen Passport Index, criado pela empresa, com base em dados da Associação Internacional de Transportes Aéreos, tem vindo a monitorizar de forma regular os melhores passaportes para viajar. No documento, é possível ler-se que as crescentes barreiras de viagem que foram introduzidas ao longo da pandemia resultaram no maior fosso de mobilidade global dos 16 anos de história do índice. Na avaliação agora divulgada, não são tidas em conta as restrições temporárias. Assim, deixando de lado as condições de acesso às viagens atuais, os titulares dos passaportes no topo do seu ranking, Japão e Singapura, podem, em teoria, viajar sem visto para 192 destinos. São mais 166 destinos de quem tem um passaporte afegão, o pior da lista de 199, que são apenas autorizados a entrar em 26 países sem adquirirem o visto prévio. Nos primeiros lugares, as posições permanecem praticamente iguais em relação à última avaliação. A Coreia do Sul está empatada com a Alemanha na segunda posição, ao passo que Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha estão juntos no terceiro lugar. Depois de estarem juntos na liderança em 2014, os Estados Unidos e o Reino Unido recuperaram um pouco de terreno, estando agora situados no 6º posto. O Iraque e o Afeganistão continuam na cauda da tabela.
O relatório aponta ainda que, devido ao aparecimento da variante Omicron, no final do ano passado, as diferenças entre os países do Norte e do Sul global começaram a ficar mais patentes. O Banco Central Europeu está a investigar o tema da relação entre o presidente executivo do novo banco e o ex-presidente do Benfica e devedor da identidade bancária, Luís Filipe Vieira. O BCI diz que a única coisa que pode dizer neste momento é que está a seguir o caso. Em resposta enviada hoje à Lusa, o BCE diz que a única coisa que pode dizer é que está a seguir o caso e, de momento, a investigar. Fonte oficial da instituição, com sede em Frankfurt, disse ainda que, sendo esta uma história recente, irá evitar mais comentários. Na segunda-feira, questionado sobre a eventual reavaliação da idoneidade de António Ramalho, o Banco de Portugal disse que a adequação dos banqueiros é feita a cada momento. Atendendo a factos objetivos, é o BCE o responsável pela abertura e decisão de eventuais processos de reavaliação. Disse ainda o Banco de Portugal que cada banco está obrigado a reavaliar a adequação das pessoas designadas para os órgãos de administração e fiscalização, sempre que ao longo do respectivo mandato ocorrerem circunstâncias supervenientes que possam determinar o não preenchimento dos requisitos exigidos. Ramalho já disse estar desconfortável com a ida de Vítor Fernandes à comissão de inquérito e que outro administrador, Rui Fontes, estava a ser preparado pela empresa de comunicação Cunha Vaz e Associados e que perante os deputados esse administrador seria monocórdico e chato, porque os gajos não vão perceber nada do que ele vai dizer. O Público recorda hoje que Rui Fontes foi diretor de risco do BES entre 2012 e agosto de 2014, um período crítico do banco, cuja resolução deu origem ao novo banco. Luís Filipe Vieira tem elevadas dívidas ao novo banco e vários créditos foram reestruturados e vendidos em condições que na Comissão Parlamentar de Inquérito levantaram dúvidas aos deputados. Segundo o despacho de indiciação da Operação Cartão Vermelho, há 2 ex-diretores do novo banco referidos. Álvaro Neves, suspeito de relacionamento privilegiado com os empresários referidos no processo, e Pedro Pereira, referido em escutas como contacto de um consultor de uma entidade ligada à compra de créditos do novo banco, a Luís Filipe Vieira. O novo banco disse à revista Sábado que Álvaro Neves foi despedido e Pedro Pereira está suspenso de funções, com processo disciplinar em curso. Na sexta-feira, em entrevista à CNN, António Ramalho disse que a sua idoneidade é revista permanentemente, que não houve da parte do novo banco nenhuma concertação ou preparação do Sr. Luís Filipe Vieira para efeitos de comissão de inquérito e que sempre defendeu os interesses do banco e da comissão de inquérito. António Ramalho admitiu que se reuniu com Luís Filipe Vieira em 3 de maio de 2021, 7 dias antes da ida do presidente da Promovalor ao Parlamento e depois de se ter assistido na comissão de inquérito a um momento particularmente triste, que foi a intervenção de Bernardo Muniz da Maia. O presidente do novo banco caracterizou o encontro com Vieira como sendo uma reunião particularmente rápida, em que não estava sozinho, mas sim acompanhado por Castro Simões, diretor do banco que é responsável pela gestão da Promovalor. António Ramalho garantiu que na conversa rápida apenas falou de 2 coisas: a disponibilidade do banco para dar toda a informação que fosse necessária para responder aos deputados e, simultaneamente, para fazer uma sugestão, a de não fazer perante os deputados as cenas de não saber, não conhecer e de não perceber o que é que se passa. Em 2017, o Estado português acordou a venda de 75% do banco ao fundo de investimento norte-americano Lone Star. Então, foi criado um mecanismo de capitalização contingente, pelo qual o Fundo de Resolução se comprometeu até 2026 cobrir perdas com ativos tóxicos com que o novo banco ficou do BES até 3.890 milhões de euros. O novo banco já consumiu até o momento 3.405 milhões de euros de dinheiro público ao abrigo deste mecanismo de capitalização. Uma história com muitas pernas para andar. Mas agora o Brasil, onde as fortes chuvas continuam a fustigar o estado de Minas Gerais, se bem que hoje a intensidade tenha diminuído ligeiramente. Por outro lado, no sul do Brasil, a seca é preocupação, já que pode originar altas temperaturas. Evandro de Araújo conta todos os pormenores. Olá, Rick. O sol apareceu hoje em boa parte de Minas Gerais, trazendo um certo alívio
para milhões de pessoas, mas a previsão é de que as chuvas continuem até a próxima sexta-feira. O estrago é grande. 350 cidades mineiras estão em situação de emergência. 24 pessoas morreram e milhares estão desabrigadas. Muitas estradas têm o trânsito lento ou interrompido por causa da queda de barreiras. Se em Minas o problema é a chuva, no sul do Brasil é o calor. Uma massa de ar quente elevou as temperaturas que podem chegar aos 50 graus. O problema atinge também Paraguai, Uruguai e Argentina. Ontem, Buenos Aires registrou uma temperatura de 40 graus, a mais alta desde 1995. Nos últimos dias, as temperaturas estão entre as mais altas dos últimos 115 anos. Rick. Obrigado, Evandro. Vamos agora aos Estados Unidos, onde o presidente Joe Biden ameaçou alterar as regras do Senado de modo a evitar o bloqueio dos republicanos a uma reforma sobre direitos de voto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, referiu ontem que apoiará, se necessário, uma mudança nas regras do Senado para evitar uma reforma sobre os direitos de voto das minorias. Hoje, o Senado começou a votação sobre a reforma eleitoral proposta por Biden, incluindo 2 projetos de lei que tentam proteger o acesso ao voto por parte das minorias. Estou cansado de ficar calado, não vou ceder, referiu Joe Biden, referindo-se ao bloqueio por parte da oposição republicana a esses 2 projetos de lei, que o presidente considera serem um ponto de virada na história americana e garantindo que todos os membros do Senado serão julgados pela história. Durante uma visita a Atlanta, no estado da Geórgia, Biden admitiu que tem mantido conversas com senadores de ambos os partidos para conseguir a aprovação dos 2 projetos de lei sobre os direitos de voto. O Congresso não tem conseguido avanço na discussão destas propostas, por causa do bloqueio da totalidade da bancada republicana no Senado, que se opõe aos planos democratas. As regras atuais exigem 60 votos para conseguir aprovar a maior parte da legislação, um limite que os democratas do Senado não podem cumprir sozinhos, já que apenas dispõem de uma maioria de 50-50, com a vice-presidente Kamala Harris a desempatar com o seu voto de qualidade. Contudo, para além da oposição republicana na bancada democrata, nem todos os senadores estão de acordo com a mudança das regras. Com a designação da Lei do Direito de Voto, o primeiro projeto de lei procura facilitar a forma como as pessoas votam nos Estados Unidos, tornando o dia da eleição um feriado oficial e expandindo o voto por correspondência. E hoje houve eleições especiais num distrito da Flórida. O Partido Democrata manteve o seu lugar na Câmara dos Representantes, que vagou após a morte de Halsey Hastings. Hoje, Sheila Sheffield McCormick ganhou as eleições. Estas foram umas eleições especiais para o distrito 20 da Flórida. A candidata democrata, filha de imigrantes do Haiti, derrotou o republicano Jason Mariner. Nos Estados Unidos, o responsável pela Segurança Nacional, Matthew Olsen, anunciou no Senado que o Departamento de Justiça vai criar uma nova unidade vocacionada para a investigação dos atos de terrorismo interno, face às ameaças de grupos extremistas domésticos. O anúncio foi feito menos de uma semana depois de se ter assinalado o primeiro aniversário do assalto ao Capitólio, protagonizado por centenas de apoiantes do ex-presidente Donald Trump, em que morreram 5 pessoas. Na sua comparência perante o Comitê de Justiça do Senado, Olsen recordou que esse acontecimento continua a ser investigado e que até ao momento foram indiciadas 725 pessoas. A ameaça do terrorismo nacional continua a aumentar, disse o responsável, para assinalar que a nova unidade vai seguir as atividades de quem cometa atos violentos e criminosos com o pretexto de garantir objetivos políticos. Olsen acrescentou ainda que os extremistas violentos estão motivados por uma mistura de ideologia e de crenças religiosas e assinalada pela hostilidade racial e os sentimentos contra o governo e contra a autoridade. Com a nova unidade, pretende-se enfrentar esta ameaça de forma apropriada e coordenar os esforços dos representantes judiciais em todo o território norte-americano
perante as ameaças e atos que possam ser cometidos pelos extremistas violentos. No entanto, reconheceu que existem procuradores dedicados à luta contra o terrorismo nacional e internacional, apesar de esta nova unidade pretender aumentar os esforços para combater o extremismo violento no interior do país. O processo de uma jovem que, na altura das ocorrências, tinha 17 anos e que acusa o príncipe Andrew de violação numa residência de Jeffrey Epstein pode seguir para tribunal ainda este ano. Um juiz de Nova Iorque recusou-se hoje a arquivar o processo. Um juiz americano rejeitou o pedido do príncipe Andrew para arquivar o processo de Virginia Giuffre, que acusa o Duque de York de abusar sexualmente dela quando tinha 17 anos e de ser traficada pelo falecido milionário Jeffrey Epstein. Numa decisão tornada pública hoje, o juiz distrital dos Estados Unidos, Lois Kaplan, em Manhattan, disse que era prematuro considerar os esforços do príncipe para colocar em dúvida as alegações de Giuffre de que ele a agredido sexualmente e intencionalmente e causou o seu sofrimento emocional, embora ele pudesse fazê-lo em julgamento. Kaplan disse que também era muito cedo para decidir o que irá fazer no futuro. Os advogados de Andrew e Giuffre não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. A decisão abre caminho para que o caso de Giuffre contra Andrew continue a caminho de um julgamento que Kaplan disse que poderá começar no final deste ano. Embora o príncipe não seja acusado de delito criminal, os seus laços com Epstein prejudicaram a sua reputação e custaram-lhe muitos deveres reais. Andrew negou as acusações de Giuffre de que ele a forçou a fazer sexo há mais de 2 décadas na casa londrina da ex-associada de Epstein, a Ghislaine Maxwell, e abusou dela em outras 2 propriedades de Epstein. Acordos financeiros podem impedir que Giuffre continue com novos litígios, mesmo contra terceiros. E hoje foi mais um dia bastante frio aqui na costa leste, mas veja esta notícia. Há uma comunidade no Japão que realiza anualmente um ritual de purificação dentro de uma piscina de água gelada para pedir saúde para o ano novo. Este ano o pedido inclui também ajuda contra a pandemia. Há japoneses que participam no ritual anual de purificação da água gelada no Santuário de Tapuzu Inari, um evento para rezar pela boa saúde no ano novo e que este ano não esqueceu a pandemia. Homens com tangas tradicionais e mulheres vestidas com túnicas brancas batem palmas e entoam cânticos antes de entrar num banho de água gelada para purificar a alma e orar pelo fim da pandemia de Covid-19. Os participantes aquecem alongando seus corpos e saltam para uma piscina de água fria com enormes blocos de gelo dentro. O evento de Ano Novo tem quase 70 anos de história na comunidade. Este ano, a maior parte dos pedidos vão para o fim da pandemia. Quem disse que está frio, e eu prometi a mim mesmo que para o ano vou participar numa coisinha semelhante. Vamos agora ao desporto. O Futebol Clube do Porto está nas meias finais da Taça de Portugal, depois de ter vencido o Vizela por 3-1. Ao intervalo o jogo estava empatado, mas o Futebol Clube do Porto acelerou o processo na segunda parte e acabou por se superiorizar aos minhotos. Os Dragões marcam o encontro com o Sporting na próxima fase. No outro jogo da Taça, o Rio Ave perdeu com o Tondela por 1-0 em Vila do Conde. Vamos agora ao mercado de transferência. Sérgio Oliveira, como ontem noticiámos, assinou hoje pela Roma de José Mourinho. Filipe Coutinho foi integrado nos treinos do Aston Villa, um regresso à Premier League. Entretanto, Paulo Sousa já começou a incutir as suas ideias no Flamengo. Continua a decorrer o Campeonato Africano das Nações de Futebol e hoje com algo completamente insólito, uma situação caricata que aconteceu no jogo que colocou frente a Tunísia e o Mali. O árbitro da partida, o Sr. Gianni Sikwaziwi, da Tanzânia, deu o encontro por terminado 2 vezes antes do tempo regulamentar. O Oazi deu apito final aos 85 minutos e depois aos 89. Da primeira vez o Banco da Tunísia levantou-se, em protesto, sem perceber
por que motivo o juiz encerrava a partida antes do tempo. O árbitro retomou o jogo, mas depois apitou a menos de 1 minuto de 90 e nem deu descontos. O Mali acabou por vencer o jogo por 1-0. E esta, hein? Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. O euro 0,8762, 1,1407, o real 5,56, em sentido inverso 0,1795. Não estamos no Japão, mas há frio também por aqui. Vamos saber então qual é as previsões do tempo com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu nublado para Newark com 45 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 48 graus. Nova York com céu nublado com 43 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 41 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 41 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 45 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 75 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 68 graus. Los Angeles com céu nublado com 69 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 57 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. E vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta. Fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As laranjas são o melhor fruto natural, vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para a hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 MacArthur Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494 3597. Glowtrack Builders. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. 10 Mile Bridge Tinto Branco 3,99. Mundus Vinho Branco 3,99. Pinta Negra Tinto Branco 5,49. Casa Ermelinda de Freitas Tinto Branco 5,99. Fuzil de Vinho Verde 4,49. Casa Ermelinda de Freitas Reserva Tinto 9,59. Visconde de Borba Reserva Tinto 13,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar-te um pouco, mas sabe mesmo. Faça a revisão do seu Volkswagen connosco. Peças originais do grupo Volkswagen, baterias, jantes, travões ao melhor preço e com atendimento personalizado em português. Aproveite ainda 10% de descontos em peças originais selecionadas. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. O
famoso queijo aldeia da Ilha Terceira dos Açores já chegou aos Estados Unidos. Único pela qualidade do leite, com uma textura incomparável, de sabor intenso e pronunciado. Os tempos de cura diferenciados definem a intensidade de deliciosos sabores que procuramos em cada queijo aldeia. Queijo de vaca aldeia, um queijo açoriano único e singular. Já à venda em todos os supermercados Seabra Foods. Bem-vindos à Linha Aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão, falar apenas pelo telefone. Antes de irmos à primeira chamada, eu quero lembrar-lhe que no próximo sábado, a partir das 7h15 da noite, iremos levar até si um especial informação direcionado ou sobre as legislativas de 2022. Saímos à rua e perguntámos aos luso-americanos quais são os tópicos principais que os preocupam na situação em Portugal, nomeadamente impostos de mais-valias, onde os imigrantes pagam mais do que os residentes de Portugal, os serviços consulares e outros afins. E temos os cabeças de lista de 3 partidos, do PS, do PSD e do Chega, para responderem a essas perguntas. Por isso mesmo, 7h15 no sábado. Vamos à primeira chamada do dia. Muito boa noite, com quem tenho o grato prazer de falar. Hello? Olá, muito boa noite, com quem falo, por favor? Hello, Ricky? Sim, sim. Olha, uma pergunta aqui. Se você me pode ajudar, é da imigração. Diga, por favor. O meu marido é residente. Ok. Ok, aqui nos Estados Unidos. Eu sou portuguesa. Mãe e pai português, nasci lá, but I'm American now, so... Eu posso levar ele a viajar lá a Portugal ou precisa dele fazer algum papel no consulado para eu poder levar comigo? Não. Portanto, você nasceu aqui ou em Portugal? Lá. Nasceu em Portugal. No seu passaporte americano há uma coisinha muito importante, português. Só o seu marido vai consigo e vão ter umas férias maravilhosas. Agora, eu recomendo que você registre o seu casamento com tempo, quando tiver tempo, e o seu marido se faça português também. Vou-lhe explicar porquê. Porque o nosso passaporte vale mais hoje do que o passaporte americano. Viu as notícias antes? E isso é sempre uma boa coisa. É sempre uma boa opção. Olha, desculpe lá, eu preciso renovar o meu passaporte português porque está caducado e o meu bilhete de identidade também está caducado e essas coisas. Você vive aqui na área de Newark? Jersey, yeah, right here. Ok. Vai ao site do Consulado de Portugal, faz a marcação, trata do cartão de cidadão, do passaporte e depois aí tem toda a informação também do que tem que fazer, é enviado por correio para requerer a nacionalidade para o seu marido. Depois vêm os filhos e tudo isso e é sempre bom termos duas opções. Lá. Diga lá então. About the kids. Ok. A minha filha nasceu aqui, ok, mas eu não vivo como o pai dela. You know what I'm saying? Portanto, Did I need anything for her? tem que submeter os papéis para ela. O pai dela é portuguesa? É português? Não. Ok, portanto, eu penso que há um formulário que ele tem que assinar, mas ela de direito é portuguesa porque é filha de uma portuguesa, não tem qualquer problema, está a perceber? Ok, um papel de quê? Penso que há um papel qualquer com a informação do pai que tem que ser submetido. Nós temos o seu número de telefone, eu posso averiguar isso exatamente no website e dizer-lhe amanhã entro em contato consigo, está bem? Ok, obrigado. Obrigado, um ótimo dia e boa sorte. Um beijinho para o Luís. Será? Não será entregue, senão a Pepita fica chateado comigo. I know. Mas give him a hug. Um hug e um forte abraço ao Luizinho, é claro. Já estamos com saudades dele. Se calhar amanhã já está aqui. Obrigado, está bem? Obrigado. Boa noite. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Com Maria Vieira. Maria Vieira, muito boa noite. Como é que está a senhora? Estou bem, graças a Deus. Assim é que eu gosto. Esse upbeat tone na sua voz, make my day, como dizem os americanos. De onde é que nos está a chamar? Olha, eu já telefonei 2 vezes para aí. Que é por causa... os senhores já falaram muito nisto, mas eu não estava cá.
É por causa daquele coisa dos homens que vão para a tropa e Correto, fora. correto. Ok. Ok. Eu já falei com o Sr. Rick e por causa que eu já disse o meu nome e isso tudo, por causa desse recebo lá em Portugal. Só que há um problema. Eu não sei se os senhores já telefonaram para mim, porque o Sr. Rick disse que ia telefonar para mim para eu lhe dar o meu e-mail. Por isso, possivelmente já, nós ficámos com o seu número de telefone e eu amanhã de manhã dou-lhe um toquezinho, está bem? Só porque eu estive em Portugal e cheguei agora. Não há problema, não há problema. Eu não sei se o senhor já tinha telefonado ou não, era só Olha, isso. ou se quiser pode fazer isto também muito facilmente. ricky.durães@globalmediainc.tv. Senhor Ricky, vocês... só um bocadinho. Peraí. Ai. Ok. Diga-me lá, por favor. ricky.durães arroba Global Media, tal e qual em português. Global Media. Ok. Global Media. Inc. Global Media. Inc. .tv. E manda-me um e-mailzinho. Se eu não receber o e-mail amanhã, eu dou-lhe uma chamada, está bem? Está bem, sim, senhor. Muitíssimo obrigado. Obrigado, um ótimo dia para si, está bem? Boa noite para o senhor. Obrigado, muito boa noite. Vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Eu já me ri aqui um bocadinho com a produção, eles não perdem um momento para me tocar no meu accent, o que é sempre uma coisa muito bonita. Vamos então aos aniversários e hoje temos 3. Glória Silva, são 80 anos de idade. Muitos parabéns, Glória, com um beijão do tamanho do mundo da Susana de Campos. António Costa, também 80 anos. Querido amigo Serrano de Gema, parabéns, António. E depois outro grande amigo, Tino Rezende, 51 anos de idade. Isto entre mim e ele, cuidado com os bolsos. Ethan, 8 anos de idade. Não são 3, são 4, Ethan. Muitos parabéns. Bem, e hoje não temos casamentos, mas posso-lhes dizer que foi um prazer enorme estar na vossa companhia. Não se esqueça, no próximo sábado temos um especial informação especial legislativa 2022, onde colocamos a batata quente na mão daqueles que nos querem representar no Parlamento Europeu. Na primeira pessoa perguntámos-lhe porquê é que os imigrantes pagam mais-valias. Na primeira pessoa perguntámos também porquê é que os portugueses esperam meses para uma marcação num consulado. Na primeira pessoa perguntámos-lhe também, por exemplo, porque é que o apoio às escolas nos Estados Unidos é diferente na Europa. É caso para dizer, será mesmo que há portugueses de primeira ou de segunda? Não perca o especial Legislativa de 2022 com intervenções dos 3 cabeças de lista do PSD, do PS e do Chega aqui na SPT TV, sábado a partir das 7h15 da noite. Para já, fique na nossa companhia, acompanhe a telenovela Amor, Amor. Nós voltaremos amanhã, até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.